sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de quinta-feira, o nosso Construindo Segurança Interna. Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, e eu te ensino a parar de travar e se encolher nas situações em que você se sente exposta. Essa é a minha missão aqui, te ajudar a parar de travar. E o nosso tema de hoje é ansiedade e travamento. Uma coisa que eu escuto muito no consultório, muito. Eu travo porque eu sou ansiosa. Ah, mas é porque eu sou ansiosa que eu não consigo falar. É porque eu sou ansiosa, etc. Será? Será que é isso mesmo? Será que a ansiedade é uma causa do travamento? Ansiedade é uma consequência? Ansiedade não tem nenhuma coisa e nem outra? Qual que é a história essa história da ansiedade e do travamento? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? O que a gente precisa saber? Entender primeiro o que é travamento. Semana passada nós falamos muito sobre isso, o que era travamento, como é que ele se constituía, de onde que ele vinha, de onde que vem essa história. Se vocês não assistiram, voltem lá. Semana que vem eu vou falar um tanto sobre apego seguro e apego inseguro, para a gente entender qual que é o surgimento, né? Tem um monte de gente que quer saber assim, nossa, mas assim, de onde que vem isso? E eu venho dizendo muito mesmo que conhecimento, ele não é suficiente, mas ele é necessário. Conhecimento é necessário, mas ele não é suficiente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu preciso entender para eu tomar uma atitude, para eu consertar, para eu modificar, para eu fazer alguma coisa com isso. Se eu não entendo, não tem jeito de eu modificar isso. Então, a primeira coisa é entender. Mas é o suficiente? Não, né? Agora pensa comigo, um exemplo que eu tenho gostado de dar. Saber por que você tem febre cura a infecção? Não cura. É a mesma coisa de saber as raízes das coisas, né? Saber de onde veio. Saber de onde veio é interessante, é importante a gente saber como é que a gente funciona. Essa é uma das coisas principais. Como é que a gente funciona no mundo? Como é que eu decodifico as coisas que me chegam? Através de que lente? Por que eu vejo sempre as mesmas coisas, né? Eu estou sempre achando que alguém está me perseguindo, eu estou sempre achando que alguém está com inveja de mim. Ou qualquer outro exemplo. A gente tem uma lente que a gente decodifica a realidade. Então, compreender como é que a gente faz isso é muito importante. É muito importante. Resolve? Claro que não. Esse pedaço do caminho. E é o que eu venho dizendo. Olha, por que é que você hoje sabe um monte de coisa, né? Porque assim, a internet está cheia de informação. Então, tem coisa que a gente está careca de saber. Por exemplo, que quando a gente não consegue falar em público, isso é um travamento. Saber disso resolve alguma coisa? Nada, né? Resolve nada. É só uma informação. Mas não é informação inútil, porque, sim, então um travamento. Travamento significa o quê? É alguma coisa que o meu corpo está me protegendo de um perigo. Porque, como também vocês já sabem, o nosso cérebro, né? Quando eu estou falando de corpo, se eu falar corpo, cérebro, mente, sistema nervoso, é tudo a mesma coisa, né? Daqui pra gente, tá? Claro que assim, os filósofos vão dizer, fazer as minúcias dessas diferenças. Para a gente aqui, a gente é mais simplim, a gente é mais, a gente é mais raiz, né? Assim, a gente é mais pé na roça. Para a gente aqui, é tudo a mesma coisa, não faz diferença, a gente não precisa dessa minúcia de detalhe. Se a gente estivesse na academia, se a gente estivesse lá escrevendo um artigo e tal, faria diferença. Aqui não faz não, tá? Então, quando eu estiver falando qualquer uma dessas palavras, eu estou dizendo da mesma coisa. Então, o nosso corpo funciona para nos proteger. Nos proteger de quê? De sofrer, de morrer, de ficar doente, de causar um dano que vai ter um custo muito alto. Então, o que acontece? Se, na minha história, eu fui vivendo situações que naquela época eram o meu cérebro, meu corpo, meu sistema nervoso, a minha mente, meu psiquismo, tudo aqui está dizendo a mesma coisa. Decodificou como alguma coisa que era perigosa, o meu corpo aprendeu que aquilo é perigoso, logo ele tem que me proteger. Então, se, por exemplo,
eu aprendi que falar em público, dar a minha opinião era perigoso lá atrás, quando eu chego agora, eu posso. Lá era uma outra situação, não tinha nada a ver, não tinha a ver com palco, público, dar aula, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver em eu poder ocupar o meu espaço no mundo ou não. Né? Eu decodifiquei aquilo daquele jeito. Então, na hora que chega agora, que eu vou fazer uma apresentação com um slide lá para né, os meus colegas, meus pares, as pessoas onde eu trabalho, numa reunião, numa palestra, qualquer coisa, eu vou viver aquilo como perigoso, como difícil, como ameaçador. O que o meu corpo vai fazer? Como é que ele vai me proteger disso? Ele me protege me travando, me congelando, me fazendo fugir ou me fazendo lutar. Cada pessoa vai ter um travamento diferente. Olha, se eu luto, se eu fujo, se eu congelo ou se eu fico bajulando, tudo é travamento. Né? Porque essa não é uma boa saída, essas não são boas saídas. Então, tudo isso é travamento, não importa qual saída. Cada uma tem uma consequência. Eu não estou falando que é tudo a mesma coisa, não. O que eu estou dizendo é que tudo, eu posso colocar tudo no balaio do travamento. Tá? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é aquilo que eu preciso mapear o meu entorno para saber se eu corro algum risco ou não. Então, o povo tem mania de dizer assim: ah, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Gente, assim, nossa, as pessoas falam umas coisas e aí a gente começa a repetir, e aí, assim, sem a menor crítica, né? Aqui, não, né? Porque ansiedade não é excesso de futuro. Ansiedade é alguma coisa que, sim, eu me preocupo com algo que eu preciso de controlar. Tá para frente? Tá, mas às vezes está para trás, né? Quem nunca ficou, qual mãe nunca ficou ansiosa pensando assim, meu Deus, será que eu danifiquei meu filho porque eu fiz X, Y, Z quando ele tinha 3, 4, 5 anos? Então eu estou sofrendo por alguma coisa do futuro? Não, estou sofrendo por alguma coisa que teoricamente está lá atrás. Esse é outro pedaço muito importante. A gente faz essa linearidade do tempo, como se tempo fosse uma coisa, uma linha reta. E se a gente está aqui, ó, nasci aqui, 1900 e bolinha, aí já passei 10 anos, então o que passou para trás não tem, né, assim, não tem mais importância, está passado, nada mais importa. Não é verdade. Sabe por quê? Porque a gente não é linear assim, o tempo não é linear assim. O tempo para a gente é um tempo presente o tempo inteiro. É incrível isso, né? É surreal. Mas é verdade. A gente, o nosso passado e o nosso futuro, eles se, e o nosso presente, eles se né, ficam emaranhados. Do que eu estou falando? De hoje eu vivo dores que eu não, que elas não são de agora, elas são de algum momento, ou lá para trás, ou lá para frente, ou algumas vezes até da agora. Mas eu vivo isso agora. Então, por exemplo, vivi uma situação familiar traumática. Esse trauma ficou lá quando eu tinha 10 anos? Ficou não, criatura. Está aqui hoje. Né? Está aqui hoje até que o quê? Até que aquilo deixe de colorir as minhas lentes interpretativas e vire só história na minha vida. Né? Então, assim, que a gente faz com a nossa história? Um pedaço, tá? Não é tudo, não. Não estou dizendo que é tudo isso, não. Mas a gente vai recontando a nossa história, ressignificando a nossa história, tirando alguns pedaços que a gente achava traumático lá e dando outros significados para a nossa história. Então, em algum momento, aquilo que doía demais para de doer, vira só história. Então, isso é que a gente vai fazendo. Então, ó, ansiedade como excesso de futuro? Balela, tá? Bobagem que esse povo anda falando por aí. Então, assim, ó, não cai nesse engodo, não. Pensa assim, meu passado, meu presente, meu futuro, tá tudo junto dentro de mim. Então, logo, não tem nada de já para frente ou para trás. Claro, né? De novo, vou me repetir porque é importante. Ansiedade faz com que a gente mapeie o nosso entorno para quê? Precisa de controle.
eu preciso de acertar todas as variáveis, eu preciso que a vida seja exatamente como eu quero que ela seja. Impossível, né, gente? Assim, realmente isso não existe. Então, mas a gente fica nessa fantasia de possibilidade. Nossa, se eu não tivesse comprado, passado no supermercado para fazer não sei o quê, logo meu pai não tinha acontecido sei lá o quê. Gente, bobagem, né? Assim, não tem isso. Ah, meu Deus, se eu não tivesse falado X com meu filho lá não sei onde, ele talvez hoje não teria esse trauma. Bobagem, né? Assim, a gente não sabe o que seria. Então, ficar nessa ruminação do que poderia ter sido, do que seria se, né? Esse e se, tem que se libertar do e se. A ansiedade é um travamento? É um travamento. Por quê? Porque a ansiedade, eu estou falando de excesso de ansiedade, tá? Não estou falando de ansiedade, essa ansiedade que todo mundo tem e ela é necessária. O que é uma ansiedade? É uma coisa antecipatória, né? Então, assim, eu vou apresentar um projeto, eu vou apresentar uma proposta para um cliente, eu vou ficar ansiosa. Essa ansiedade serve para quê? Para me congelar, me paralisar? Claro que não. Essa ansiedade serve para me preparar melhor. Então, eu vou ficar ansiosa e pensar assim, nossa, será que eu vi todos os pontos? Deixa eu conferir aqui. Essa que é a história bacaninha da ansiedade. Quando que ela fica pesada? Quando ela começa a não impulsionar a gente para frente, mas ser uma âncora que nos prende. A gente para de se mover, porque a gente está o tempo inteiro ocupada energeticamente, né, interiormente, assim, dentro da gente, com situações que podem nunca ter existido. Quem nunca acordou de madrugada e ficou ruminando aquela conversa? Quem nunca acordou de madrugada e ficou pensando em tudo que vai fazer no dia seguinte? Para quê, né? Para quê? Para tirar o sono. Mas a gente tem a ilusão de que a gente consegue controlar todas as variáveis da nossa vida. E a gente não consegue. E isso é uma coisa importante. Eu preciso reconhecer os gatilhos. A gente usa a palavra gatilho e ela é uma palavra complexa, complicada. Por quê? Porque gatilho é gatilho de arma. Mas é exatamente isso. Outro dia eu ouvi um sujeito, né, um desses sujeitos que inclusive eu gosto, um psicanalista que eu gosto até, e ele criticou até essa história de a gente utilizar gatilho. Mas, do meu ponto de vista, gatilho é uma palavra interessante para isso. Por quê? Porque é exatamente isso. Eu aciono algo que dispara uma bala em mim. Aquela coisa que vem, ela deflagra uma consequência danosa. Então, assim, eu gosto de gatilho por isso, né? Eu respeito o psicanalista, que inclusive eu gosto muito, é uma das pessoas que eu escuto bastante, mas né, nisso eu não concordo com ele, não. Eu concordo que tem a ver com arma, etc., mas a gente precisa reconhecer aquilo que deflagra uma reação, um movimento de reação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou simplificar, tá? Olha, eu estou numa situação e eu tenho um impulso. Aconteceu algo, me deu um impulso. Vou dar um exemplo besta, tá? Estou no trânsito. Tchan! Aí vem um cara e me fecha. O meu impulso é xingar o cara, é sair correndo atrás dele e falar assim: ô, oh, seu navalha, assim, você comprou carteira onde, né? É o impulso. O que acontece? As pessoas que têm um córtex pré-frontal, falamos também na live passada disso, voltem lá. Quem tem um córtex pré-frontal um pouquinho mais pronto, né, um pouquinho mais maduro, não queria usar essa palavra, mas é a que veio agora. Quem tem um córtex pré-frontal funcionando um pouco mais adequadamente vai recuar, porque o córtex vai lá e fala com a amígdala assim: calma aí, minha filha, aqui, não precisa disso tudo, não, tá? É só um cara que te fechou, nada aconteceu, você só tomou um susto. Então fica, né, assim, relaxa aí, tá tudo bem, consegue a vida. Quem não tem o córtex mais funcionando direitinho, vai no impulso. Por quê?
Porque num momento de susto, por exemplo, o nosso corpo muito rapidamente já dispara um tanto de adrenalina, um tanto de cortisol, um tanto de noradrenalina, um tanto de um monte de substância. Para quê? Para a gente ter possibilidade de ter uma reação rápida, né? Porque assim, ó, vem lá, eu tenho que girar o volante depressa. Então essa reação, ela precisa muito, eu não posso pensar nessa reação. Ela tem que ser instantânea e automática, né? Então não dá tempo de pensar. Então a amígdala, neste momento, voltando, só para vocês não ficarem perdidinhos, tá? A amígdala é uma estrutura que está lá no meiozinho do nosso cérebro. Ela parece uma nozinha, ela parece uma amêndoazinha. Ela é pequenininha, mas ela é responsável por toda essa cascata hormonal que faz a gente ter uma reação rápida. Botei a mão no fogo, começou, nem senti queimando ainda, já tirei a mão. A reação tem que ser rápida. Né? Vem um carro, eu vou atravessar, vem um carro, eu tenho que pular de fora rápido, porque senão eu morro. Então, ela é responsável por dar essas reações rápidas na gente. Mas ela também é responsável pelo mapeamento de ameaças do ambiente. E aí que está o problema. Porque se ela não é freada, se ela está habituada a sempre operar com um volume um pouco mais alto, a gente está o tempo inteiro sobressaltada. Né? Sabe aquelas pessoas assim, que não pode bater um barulhinho assim que ela, sabe, fica sobressaltada? Também é isso. Né? A pessoa, quando está assim, ela precisa perceber que ela está, sim, com a amígdala funcionando um pouco mais ativada, um pouco mais funcionando, né, assim, a todo vapor. E perceber isso é importante. Por quê? De novo, a gente precisa de tem umas coisas que não, né? Coisas de sobrevivência, botar a mão no fogo, tem que tirar rápido mesmo, não tem que raciocinar, não. Outras coisas, a gente precisa de dar tempo para que a gente possa elaborar uma resposta adequada. Volto no exemplo do moço que fechou, né, no trânsito. Se eu deixar a minha amígdala fazer o que ela quiser, eu vou sair correndo atrás do cara e vou dar um tiro na cabeça dele se eu tiver uma arma, né? Porque é isso, ele me ameaçou de morte, eu vou matar esse sujeito para ele não me matar. Se eu dou um tempo de milésimos de segundo, eu dou a oportunidade para quem? Para o meu córtex mandar uma mensagem para a minha amígdala. Calma, relaxa, fica fria. Coisas parecidas. A gente às vezes nem pensa, a gente só, né, é aquele intervalo de milésimos de segundo entre alguma coisa que acontece e uma resposta que eu dou. A gente precisa deste intervalo. Este intervalo, ele não brota, ele é construído. A gente precisa de prestar atenção em quê? Na gente. Isso me lembrou uma história. Eu estava conversando com uma amiga esses dias e eu estava falando sobre drenagem linfática, porque eu estou com o meu, né, estava com o meu sistema linfático, estava sentindo ele um pouco mais pesado, e ela me olhou com aquela cara assim de, nossa, como é que você percebe isso? Eu falei com ela, sabe aquele momento em que você sente uma dorzinha assim na virilha, você não está com infecção urinária, você não está com nada, uma dorzinha na virilha, descendo para a perna, um certo peso na sua perna? Então, isso é seu sistema linfático que está mais sobrecarregado, né? Ele está precisando de ser aliviado e tal. E drenagem é ótima para isso. E a gente conversando sobre isso. Ela fala assim, nossa, isso é tão comum na minha vida que eu nem sabia que isso era um problema. É disso que eu estou falando. A gente precisa estar mais atento ao que não nos acontece. Às vezes a gente vai distanciando tanto da gente mesmo por uma série de razões. Às vezes é necessidade né, da vida mesmo. Às vezes você tem uma realidade inicial da sua vida de tanta necessidade, né, de tanta correria atrás da sobrevivência, que você precisa de canalizar toda a sua energia para isso, né? Eu preciso sobreviver, eu preciso de ter condições aqui de comer, de dormir, de morar e tal, coisas básicas do dia a dia. Então, quando a gente cresce muito com isso,
e a gente se habitua a isso, a gente tá cada vez mais distante da gente mesmo. Por quê? Porque naquele momento foi necessário ser assim. E ninguém ensinou pra gente que a gente precisa de voltar, que a gente precisa se perceber, que a gente precisa se observar. E aí a gente não sabe que essas coisas estão acontecendo com a gente. Então, né, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque a gente está falando de travamento e ansiedade. E eu comecei a dizer que a ansiedade, eu estou mapeando o meu entorno para ver as ameaças que tem ali, porque teoricamente, na minha cabeça, eu consigo controlar todas as variáveis. Não consigo, mas eu consigo controlar variáveis que dependem de mim. Tem um filósofo, Epicteto, ele dizia assim: eu preciso controlar aquilo que eu posso controlar e abrir mão de tentar controlar aquilo que eu não posso controlar. Por óbvio, né? Assim, parece tão óbvio, mas a gente não consegue fazer isso. A gente quer controlar tudo aquilo que a gente não, que não está em nosso poder controlar. Por exemplo, a reação do outro, por exemplo, o pensamento do outro, por exemplo, como é que o outro vai sentir, ou vai agir, ou vai falar, ou vai qualquer coisa. A gente quer controlar isso, mas a gente não quer controlar aquilo que está em nosso poder controlar, que é o quê? Nós mesmos, as nossas próprias reações, o nosso intervalo entre o impulso e a resposta. Né? Esse intervalo aqui, ele está no meu controle. Sou eu que posso fazer isso. Ninguém mais pode. Né? Então, assim, se eu dou o tempo para o meu cérebro, o meu corpo, meu psiquismo, a minha mente, qualquer palavra dessas que você quiser colocar aqui, para mim está ótimo. Para analisar a situação e dar uma resposta, isso é bacaninha. É assim que a gente constrói segurança interna, é assim que a gente constrói mobilidade emocional. Como é que eu digo, né, assim, que isso eu falo com as minhas amigas, eu falo com todo mundo, assim. Como é que a gente começa a fazer isso? A gente se faz perguntas o tempo todo. O que eu estou sentindo agora? Ah, isso me aborreceu. Mas espera aí, mas por que me aborreceu? Ah, porque o outro fez o jogo comigo. Tá, ele fez alguma coisa, mas com você? Não sei se é com você, não. Isso é eu comigo mesma, tá? Ou você com você mesmo. Ah, ele fez isso com você? Tem certeza? Não, mas ele me irritou. Aqui, ninguém tem poder de te irritar. A única pessoa no mundo que pode te irritar é você mesmo. Você pode permitir sentir aquela irritação ou não. Isso está no seu poder, isso está no seu controle. É você quem controla isso. Eu tive um namorado uma vez que me disse uma coisa que assim, nossa, eu tinha 18 anos na época, tem bastante tempo. Eu tinha 18 anos na época. Claro que naquele momento não fez muito sentido para mim. E eu achei um absurdo o que ele estava falando. Anos depois, muitos anos depois, eu fui compreender exatamente o que ele estava dizendo. Ele me disse a seguinte frase: se irritar ou não, só depende de você. Olha que coisa mais bacana, acho lindo isso, porque é verdade. Eu é que posso determinar se eu vou me irritar com uma situação ou não. É a história do cara que fechou no trânsito. Eu posso sair correndo atrás dele, bater meu carro nele, brigar com ele, por aí, né? E um monte de desdobramento bem ruim daí, ou não, eu posso ficar calma e seguir minha vida, né? E dizer assim, nossa, coitado, né? Deve estar com algum problema. E ir embora. Depende de quem? Depende do sujeito? Não. A situação dele me fechar, eu tenho controle? Nenhum. Se eu tivesse, eu faria, mas não, a gente não tem. Mas a gente quer ter. Como é que esse sujeito faz isso comigo? Comigo é a melhor parte para mim, né? Porque assim, cara, não é com você. Não tem nada a ver com você. Nossa, né, assim, eu escuto muito no consultório também. Nossa, a minha mãe gosta muito mais do meu irmão do que de mim. Minha mãe faz muito mais para meu irmão do que para mim. Como é que uma mãe, né, não consegue fazer isso com o filho, né? Por que não é? Gente, né, assim, a pessoa acha que é inadmissível, que é impossível, que é um absurdo, que é assim, e fica aborrecida, fica com muita raiva de a mãe preferir A
saber. Ela tem controle sobre isso? Nenhum. Ah, minha mãe não gosta de mim. Não tem a ver com você não, Su. Deixa eu te contar, tem a ver com você não. Tem a ver com as questões dela, com ela. Momento de vida dela, quando nasceu, quando cresceu, é dela, não tem nada a ver com a gente, né? É impressionante. Porque, assim, é muito pouca coisa que realmente tem a ver com a gente. Nossa, meu chefe está me perseguindo. Tá não, Su, deixa eu explicar, tá não, tá não, tá? Ele pode ser mau, ele pode ser, fazer assédio moral, ele, inclusive com você, ele pode te negar coisas que você gostaria, mas nada disso tem a ver exatamente com você. Tem a ver com o sujeito, tem a ver como é que ele funciona, tem a ver com as necessidades dele, de como é que ele se sente tão pequeno, mas tão pequeno, que ele precisa infernizar a vida do outro para poder se sentir um pouquinho melhor. Tem a ver com você? Não, você só estava lá, você só é dano colateral. Só. Podia ser o João, a Maria, a Joaquina, a Antônia, o José, podia ser qualquer um no seu lugar, e normalmente é. Normalmente não é com uma pessoa, né? Normalmente tem uns, né, assim, alguns têm os escolhidos, mas a maior parte é mais disseminado. Então, assim, o que o outro faz não tem a ver com você, tem a ver com as necessidades do sujeito, as questões do sujeito. Então, reconhecer isso, né, entender isso, é aquele intervalinho entre o impulso e a resposta. Esse intervalinho, e por que que estou chamando de intervalinho? Porque é leinho mesmo. A gente vai habituando a fazer isso e chega um momento em que a gente está dentro da situação, por exemplo, você está em alguma coisa e as pessoas começam a discutir ali, discutir com você e você está ali no meio, etc. Você está na situação, você consegue fazer um movimento como se você se retirasse daquela situação, observasse a situação e elaborasse qual a resposta adequada que você quer dar. Isso, em milissegundos, a gente consegue fazer isso. É tudo treino. Para a gente fazer isso, começa como? Eu me perguntando, como é que eu estou me sentindo agora? O que que eu gosto? Isso me irritou por quê? Por que que eu acho que o que ele fez foi comigo e não, né, tem a ver com o outro? Essas perguntas a gente vai fazendo todos os dias, a todo instante. Eu gosto de contar uma história de um filme que eu assisti há muitos anos, chama Noiva em Fuga. Esse filme foi, assim, muito interessante num aspecto. Era uma história lá, era o Richard Gere com a Julia Roberts, né? Aquele casal assim, tradicional. Ele era um repórter, ela era a noiva que fugia. Ela já tinha se ficado noiva não sei quantas vezes, não sei quantas pessoas, e chegava no dia de casamento e ela fugia. Ele foi fazer uma matéria sobre, porque ele é repórter, né? Com muito contragosto, ele foi fazer uma matéria sobre isso, porque não era a praia dele, a matéria de fofoca e tal, mas ele foi. E aí, ele pesquisando, ele foi percebendo que, por exemplo, se ela estava com o namorado A e o namorado A gostava de ovo mexido, ela amava ovo mexido e não gostava dos outros. Se ela estava com o namorado B e ele gostava de ovo cozido é que virou a praia dela. E assim ia. Estou dando um exemplo do ovo, claro que tem outras coisas, mas o ovo estava lá na história. E aí, quando ela foge do último casamento, ela decide, porque assim, também pulava de um para o outro, né? Acabava um relacionamento, já engatilhava no outro, já namorava, já noivava, e já fugia do casamento, e a coisa ia nesse acelerado. Quando ela termina o penúltimo relacionamento, né? Porque é comédia romântica, então, assim, comédia não, sei lá, esses filminhos que a gente já sabe o final, mas a gente já assiste assim mesmo. O último ia ser ele, mas então o penúltimo. Ela resolve ficar um tempo sozinha. Um tempo para quê? Para descobrir do que é que ela gostava. Aí tem uma cena que é muito legal, porque ela está na mesa assim, porque americano faz ovo de 10 mil jeitos, né? A gente só faz 3 ou 4, mas o americano faz de um monte de jeito. E ela estava numa mesa e tinha assim um monte de pratos no entorno dela com ovos de todos os jeitos. E ela ia provando para descobrir qual exatamente que ela gostava. E é isso que a gente precisa de fazer, com a gente, com tudo.
Por quê? À medida que a gente vai percebendo qual que é a nossa, né, assim, do que a gente vai se aproximando cada vez mais daquilo que acontece com a gente. Porque, né, como eu disse, a gente só tem poder de controlar a gente não controla mais nada no mundo, né? Só a gente, mais nada. Então, reconhecer esses gatilhos emocionais que te fazem ficar mais ansiosa ou que te fazem travar é muito, muito importante. Porque aí você vai começar a perceber o que é que você precisa de começar a modificar no seu funcionamento com o mundo para poder começar a destravar e para começar a colocar a ansiedade no nível que ela é adequada, porque a ansiedade é importante, ela só fica danosa quando ela excede aquele tanto. E nisso, a gente precisa de perceber as nossas necessidades emocionais. E por que eu estou frisando necessidades? Porque a gente confunde necessidade com desejo. Necessidade é aquilo que sem o qual eu não vivo e não vivo bem. Exemplificando, a gente tem necessidade da blusa X? Não. A gente tem necessidade, às vezes, de roupa, porque né, a nossa pele não nos protege tanto das intempéries. Então, a gente tem necessidade de roupa. Mas a blusa X, ou vestido Y, ou sei lá o quê, é desejo. A gente tem necessidade de refrigerante? Não. A gente tem necessidade de líquido, de água. Agora, necessidade de água. Eu quero tomar água mineral. Isso é necessidade? Não, isso é desejo, porque eu só tenho necessidade de água, podia ser qualquer uma, mas eu desejo aquela água. Percebe a diferença entre necessidade e desejo? A gente faz essa confusão muito nos relacionamentos, porque, por exemplo, mulheres, né, nós temos isso mais acentuado que talvez os homens percebam. Eu acho que eles também têm, mas eles percebem menos. A gente percebe mais e a gente fala mais sobre isso. A gente tem necessidade de reconhecimento. Todo ser humano tem, tá? Mas a gente fala mais, como eu disse, a gente fala mais sobre isso. A gente tem necessidade de reconhecimento. Agora, a gente tem necessidade de que o outro diga que nos ama? Não. Isso é desejo. A gente tem necessidade que o outro preste atenção na gente o tempo inteiro? Não, isso é desejo. Reconhecimento poderia vir de várias formas. Poderia vir num olhar, poderia vir numa palavra, poderia vir num café da manhã que o outro faz pra gente. Só que o que a gente quer é X. Se a gente não tem X, significa que aquilo o outro não está me fornecendo. E eu acredito que aquele X é necessidade. Não é. Então, a gente saber separar necessidade de desejo também é importante, mas eu vou fazer um conteúdo só sobre isso, tá? Porque esse tema é muito importante. Eu preciso reconhecer as minhas necessidades emocionais, inclusive necessidade de segurança. E a gente precisa identificar necessidades não atendidas. Por quê? Porque eu preciso construir um repertório para dizer para o outro aquilo que eu preciso. A gente muitas vezes faz isso de forma torta, a gente mistura. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. A esposa quer que o marido demonstre que presta atenção no que ela fala, que presta atenção nela. E aí ela usa o seguinte mecanismo. Está chegando o dia dos namorados, está chegando o aniversário dela, qualquer data especial. Um pouco antes, ela começa a dar indiretas. Ela diz para ele assim, por exemplo, tá? Nossa, o perfume da fulana é tão gostoso. Você percebeu? O sujeito está lá fazendo outra coisa, não está nem prestando atenção nisso e tal. Às vezes rende, às vezes não rende, mas às vezes nem rende, tá? Porque às vezes nem escuta. E aí, tá, passa do dia 2, ela vai falando, nossa, aquele perfume tá em promoção não sei na onde. Vai dando direto, vai dando direto. O que ela quer? Ela quer que ele demonstre para ela que ele presta atenção nela. Só que o que ela está demandando? Me dá o perfume, escuta que eu estou te pedindo perfume. Tem a ver com perfume? Claro que não, claro que não. Porque se fosse o perfume,
e ela quisesse ganhar o perfume, né, que ela não quisesse ir lá e comprar, ela diria assim: ô fulano, aqui, eu tô querendo muito esse perfume, você compra pra mim? Simples assim, mas ela não vai fazer isso, sabe por quê? Porque está misturado, está embolado. O que ela precisa com o que ela está desejando, né? Demandando. Então, a gente faz muito isso, não é só as mulheres, não, os homens também fazem, mas a gente, né? A gente costuma fazer mais porque a gente também fala mais, a gente percebe mais, só que a gente não decodifica adequadamente. E para aprender a fazer isso também é importante. Uma outra coisa também, quando eu preciso decidir alguma coisa, estou lá no travamento, tá? Eu preciso decidir. Eu preciso de, por exemplo, receber uma proposta de um trabalho fora. Aí eu preciso decidir, eu quero ir, eu não quero ir, tararã. A primeira coisa, a primeira pergunta que eu deveria fazer para mim mesma era assim: eu quero. A gente não faz essa pergunta. A gente não classifica as nossas prioridades. A prioridade é eu quero. A prioridade não é vai pagar bem, a cidade é legal, é outra turma, como é que eu trabalho. A prioridade não é essa. Isso é importante? Claro que é, mas é secundário. A prioridade é eu quero. É a primeira pergunta. E a gente não classifica essa prioridade. E aí a gente fica empurrando a decisão, porque a gente não quer pensar sobre isso. A gente não quer se colocar essa pergunta. Eu realmente quero? Por quê? Por que a gente não quer se colocar essa pergunta? Porque a gente tem uma dificuldade gigantesca de olhar para a gente mesmo, de saber exatamente o que eu quero. Cuidar da vida, por isso que a gente cuidou tanto da vida do outro, né? Cuidar da vida do outro funciona. Por quê? Porque quanto mais eu estou cuidando do outro, mais eu estou afastada da minha função de cuidar de mim. Se eu não estou prestando atenção lá fora, eu não estou prestando atenção aqui dentro. Percebe? Eu preciso de tempo para poder deliberar, entender o que é mais importante agora. Se eu não faço isso, eu crio uma ansiedade antecipatória. Quase toda ansiedade é antecipatória. Tá? É quase como se fosse uma redundância falar em ansiedade antecipatória, mas vamos lá. Ansiedade que? Nossa, vai acontecer X, vai acontecer Y. Nossa, será que eu vou arrumar casa para morar lá? Será que o bairro que eu vou arrumar é legal? Isso é ansiedade antecipatória, não, isso não é o mais importante. O mais importante é que está em outro lugar. Então, se eu não dou uma pausa para isso, eu não consigo decidir adequadamente. Então, fica aquelas situações que tudo é decidido de última hora, naquele instante, naquele momento. E isso não é uma boa coisa. O que acontece? Eu começo, né, a enxergar todas essas situações como ameaçadoras. Por quê? Porque eu quero evitar olhar para mim mesma, eu quero evitar saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, os meus defeitos, as minhas limitações. Por quê? A gente cria uma imagem interna da gente mesmo como algo super. Pode ser super ruim também, tá? Porque super ruim também é super, tá? A gente sempre fala assim, a gente cria uma imagem super, a gente sempre acha que é assim, o cara, né, a última bolacha do pacote, o bambambam da balachita e tal, mas nem sempre. Às vezes é super, super ruim, super, eu sou a pior das criaturas, está tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. Eu criei essa imagem, e essa imagem, ela está ali, sendo preservada a todo custo. É como se eu tivesse um móvel, laca. Lembra de laca? Capaz que não, né? Só quem é mais velho assim vai lembrar disso, porque lá na década de 80, uns móveis assim, brilhosos mesmo. A gente achava lindo na época, a gente acha assim, nossa, o fim da picada. Mas laca, pensa, um móvel de laca, super brilhoso. É a nossa imagem, uma imagem super brilhosa. E a gente tem muito trabalho para ficar lustrando esse brilho. E aí, a gente não quer que nada manche esse brilho. Ao mesmo tempo que a gente tem uma suspeita, sim, porque a realidade vai acontecendo, de que aquilo não é
completamente verdadeiro. Então a gente oscila entre dois extremos. A gente se acha uma fraude e a gente se acha o máximo. Então a gente vai, né, assim, oscilando entre um e outro. Por isso é que a gente trava também. Por quê? Porque se eu não posso saber se eu estou lá ou se eu estou cá, se eu não posso saber o que eu sou boa de fato e o que me assusta terrivelmente, eu tenho que travar, eu tenho que congelar. Porque aí, se eu não tenho movimento, eu não tenho confronto, eu não tenho que lidar com isso, né? Nós temos, sim, mais um monte de coisa para falar sobre isso. Porém, vamos dar uma abreviada aqui, porque tem muito assunto e a gente não vai esgotar esse assunto hoje e a gente tem as lives a semana inteira para poder ir comentando, né? Poder conversando sobre isso. Eu quero lembrar vocês, lembrar não, eu quero contar para vocês, porque eu não contei para vocês isso ainda. Nós estamos iniciando a série de lives, né? Toda quinta a gente faz um, mas eu estou iniciando agora uma série de lives de aquecimento para o nosso evento, que vai acontecer no dia 9 de abril. Dia 9 de abril, eu preparei uma aula muito especial para mostrar os primeiros passos, mostrar o caminho para parar de travar e de se encolher nas situações em que você se sente exposta. Essa aula é muito especial. Então, para que você chegue nessa aula já com alguma bagagem, eu vou fazer uma série de lives, né? Já estou fazendo e vou continuar fazendo uma série de lives para que você vá tendo a oportunidade de ser exposta a esse assunto para poder chegar lá e aproveitar bastante. Então, é o seguinte, eu vou colocar o link na bio para que vocês possam fazer a inscrição, tá? Porque precisa de fazer a inscrição. Então, é só clicar lá no link da bio, você vai ser direcionada para um formulário, onde você vai colocar seu e-mail. Ali, você vai ser direcionada para o grupo VIP do WhatsApp. Entre no grupo, porque é por lá que eu vou mandar os avisos, os lembretes, mais conteúdo exclusivo que não vai estar aqui, não vai estar no Instagram, não vai estar no YouTube, não estará no TikTok quando eu fizer live no TikTok, porque né, hoje me ferrou. E eu vou mandar conteúdos exclusivos lá no grupo também. Então é importante que você entre no grupo VIP do WhatsApp, ok? Então, hoje mesmo eu vou colocar o link lá na bio para o nosso encontro do dia 9. Dia 9 é uma quinta-feira e será às 19 horas. As nossas lives habituais são às 18, mas o nosso encontro será às 19, porque ele é especial. É para você não achar que é só mais uma live. E ele né, não será pelo Instagram, então também por isso eu preciso enviar o link para você da aula. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Beijo!